Olá pessoal, estamos aqui novamente para apresentar um novo tema bíblico nessa semana e vamos aqui apresentar uma passagem em 2 Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus abençoe a cada um que tem nos prestigiado, porque você estando prestigiando o nosso trabalho, você está agradando a Deus, porque o nosso trabalho é para Ele, ok? Então, sem mais delongas, nós vamos só pedir para que, como sempre, se você não é inscrito, se inscreva. Se você é inscrito, já curte, compartilha, né? Para ajudar essa palavra aí para frente. Então, vamos já começar o vídeo. Nós temos a 2 Crônicas 7,14, nós temos um versículo que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, essa promessa aqui, né, o meu povo, foi da época dos israelitas, né, do povo de Deus, que o Senhor falava, né, com eles, através de Moisés, e o Senhor deixava claro o que o Senhor queria do povo dele. Depois dessa fase de Moisés, né, Deus falava com os profetas, né, outros profetas que vieram depois de Moisés, e também dizia a eles como era para proceder, né? E depois, no tempo de Davi, né? Na época dos Salmos de Davi, a gente vê também que Deus falava com o profeta Samuel também para dar a resposta para Davi, né? E muitas vezes Deus falava com o próprio Davi, né? Quando ele perguntava se era para ele ir para aquela guerra ou não, né? Deus dava a resposta para ele, porque ele não fazia nada. Nada, o rei não fazia nada sem buscar a Deus, sem perguntar qual era a vontade de Deus. Isso é importante demais. E aqui foi numa época que a gente não vai entrar na história, mas o povo estava sofrendo. E aí a mensagem de Deus para o povo foi essa: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, então o povo que era aquele povo que servia o Senhor, né, geração após geração, passou pelo Mar Vermelho e tal. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Gente, a gente vê arrogância hoje. Hoje, né, dentro de todas as igrejas tem, né, muita gente arrogante. Sabe, aquelas pessoas arrogantes, que acham que ele já é muito santo, que ele sabe tudo, e que não aceita nem Deus, né, corrigi-lo, não aceita nem Deus falar que ele está errado. Existe muita gente, nós estamos no final dos tempos, né, isso está escrito na Bíblia, que no final dos tempos os homens seriam amantes de si mesmos, seria já outro versículo. Então se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, quer dizer, deixar sua arrogância, reconhecer que é pecador, reconhecer que não vale nada sem Deus, isso que é humilhar diante de Deus, e orar, buscar a minha face. Gente, orar não é só Pai Nosso, você entendeu? Aquela oração que Jesus nos ensinou, né, para nós entrar no quarto e fazer aquela oração, mas orar, buscar a face de Deus. Nós temos que realmente se desdobrar, né, de joelhos, de humilhação, de jejum, e clamar e realmente buscar a face de Deus, esperar a resposta, né? Porque orar, falar ali e sair, não é isso que é buscar a Deus. Buscar, você busca uma resposta. Então você tem que orar e esperar a resposta de Deus, né? Quantos homens de Deus, mesmo depois que eu me converti, ficava a noite inteira em oração, esperando a resposta do Senhor. Então, se você fizer tudo isso, se o povo fizer tudo isso, e ainda mais afastar dos seus maus caminhos,
Porque não pensa que Deus atende oração de pecador que não é arrependido, né? Não, Deus ouve a oração do pecador. Mas se ele estiver arrependido e se humilhando diante dele. Então, você só orar e não deixar seus maus caminhos, você continuar fazendo aquele... Sai da oração e vai tomar um gole, sai da oração e vai fazer outra coisa que não agrada a Deus, sai da oração e vai pecar com a sua namorada ou seu namorado, sai da igreja, sai da oração e vai continuar. Eu falo alguns erros, alguns maus caminhos, mas tem vários, né? Você vai sair com seus amigos, falar palavrões, né? Ouvir músicas mundanas, que já está mais que provado que músicas que não é inspirada por Deus, é inspirada pelo sistema mundano, porque só tem duas partes, né? Dois caminhos e duas partes para a gente viver. Então a música, ela é inspirada por algo, ela é inspirada por espíritos. Se não for espírito de Deus, é espírito satânico. Então você sai da oração e vai para o seu carro, sai da igreja, entra no seu carro, começa a escutar músicas mundanas que não agrada a Deus e que traz espíritos, né, malignos para dentro do seu carro, para dentro da sua casa. Então não adianta essas orações. Aí você quer que Deus te abençoa, te perdoa e cura a sua terra e cura o lugar que você vive. Nós vivemos numa terra maravilhosa que é o Brasil, mas nós estamos com uma casta de demônios sobre o nosso país. Isso foi avisado por várias profecias e os cristãos ficaram dormindo. E hoje a gente está vendo, quem vê espiritualmente, vê essa casta de demônios sobre o nosso país. E as pessoas ficam querendo que Deus mude a situação e ainda acham que Deus está demorando. O que está demorando é nós colocarmos diante do Senhor, buscar a sua face até Ele dar a resposta. E deixar os nossos maus caminhos. Cada um olha para si mesmo, né? E pergunta, qual é o meu mau caminho que está me atrapalhando a buscar a Deus, que está atrapalhando Deus me responder? Então, o Senhor quer que o povo faz isso, não é um ou outro só, é o povo dele. Quem é o povo dele hoje? Quem é o povo de Deus hoje? São os cristãos, né? Que aceitaram o seu filho como Salvador, que morreu, ressuscitou. Então, esse é o povo de Deus, que crê e que obedece a palavra de Deus. Então, gente, eu não quero ser demorada hoje, mas eu quero deixar claro para vocês, não adianta reclamar, não adianta fazer nada, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, diz a Bíblia. A nossa luta não é contra o homem, a nossa luta é contra os principados e potestades que estão no céu. Eles ficam aí, no ar, entendeu? E eles estão sobre o Brasil, querendo destruir tudo. Então, nós temos que lutar com armas espirituais, porque não vai resolver a gente ficar falando, reclamando e achando que Deus é culpado, porque não é, culpado somos nós. E aí no outro versículo diz assim, quanto aos transgressores, né, eles serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Então Deus já está mostrando o que vai fazer com os ímpios e os transgressores. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Então, está dizendo aqui claramente, gente, Deus vai agir contra o ímpio, Deus vai agir contra aquele que está
deixando o inimigo usá-lo. Deus vai agir contra essas pessoas quando a gente se humilhar e melhorar e preparar o nosso caminho na presença de Deus. Andar no caminho do Senhor. E confiar nele, não confiar em outra coisa, né? A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Então vamos confiar no Senhor. Ele é a nossa fortaleza. Nós estamos vendo aí, nós estamos vendo últimos dias na face da terra. É doenças, né? São crimes, né? Nosso país, então, tá terrível. Você nem pode assistir um jornal, você nem pode ler, porque você vê, em um mês, você vê, né, 3, 4 filhas que mataram a mãe, filhos que mataram o pai, pai que mataram o filho, mãe que mataram filhos. Você vê aí que a coisa está do jeito que Jesus falou, entendeu? Hoje eu estava vendo na notícia aí que uma criança de 9 anos, um menino de 9 anos, matou a mãe com uma facada. Porque simplesmente ele não queria sair da casa que ele estava brincando e ir para casa. Então, gente, uma peixeira. E quando perguntou a ele por que ele fez aquilo, não, porque eu estava com raiva dela, que ela não queria deixar eu ficar. Então, gente, isso não foi nesse momento, não foi isso que ele falou que foi, porque ele achou que era. Isso é um lar que o inimigo já estava ali dentro, já estava ali preparando a hora de fazer essa atrocidade. Mas para que o diabo quer fazer tudo isso? Primeiro, para destruir as pessoas, as famílias, levar aqueles que ainda não têm Jesus para ele. E segundo, ele faz isso também para que o povo se acostume. Né? E ele permite que a mídia fale toda hora sobre isso. Então, as pessoas se acostumam. Além de que essas crianças são acostumadas lá nos joguinhos, né? De mata um, mata o outro, mata não sei o quê, né? Então, as crianças estão se acostumando em matar nos jogos de computador, de internet. E o diabo está trabalhando na mente dessas crianças. Então, gente, eu não quero ser mais demorado sobre isso. Mas pensa nisso, tá? Ó, Deus vai destruir aqueles que são maus. Mas Deus também vai cobrar de nós, dos pais, né? Que deixamos nossos filhos colocar na cabeça deles que tudo é normal, que a maldade é certa, que é normal fazer o mal, que é normal agir errado. Tá bom? Lembrando que essa passagem lida encontra-se no livro dos Salmos, no capítulo 37, versículo 38 ao 40, onde está afirmado que, no versículo 40, por exemplo, e o Senhor os ajudará e os livrará. Mas para que o Senhor ajude, nós temos que ser dependente dele. Porque se nós formos donos do nosso próprio destino, nossa própria força, nós não vamos buscar a ajuda de Deus, a ajuda do alto. E aí nós vamos agir por conta própria e o Senhor não tem compromisso com quem age dessa forma, né? Salvará porquanto confiam nele. Você, ouvinte, confia no Senhor? Entende que Ele é o Criador do universo, do homem e de toda criatura que há na terra? Então pense nessas palavras. Mas tem aqui, no fechamento, para encerrar, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ninguém conseguiu ver, ninguém tem uma fotografia tirada do que nos aguarda nos céus, conforme é anunciado aqui nesta palavra. Ouvido nenhum ouviu, ninguém escutou o que se passa naquele lugar. Nunca foi gravado nenhum música ou DVD ou qualquer mídia retratando os sons daquele lugar. Mente nenhuma imaginou. A gente imagina, né? Todo mundo pensa, mas as nossas imaginações a gente não chega lá, né? não consegue chegar. Não é possível, porque existem coisas que
É Vai impossível além. ao homem entender, é impossível além do nosso entendimento. O que significa isso? É o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então é coisa boa, é coisa inédita, é coisa que ninguém nunca viu. É como você escutar uma música pela primeira vez. Então, só vamos saber se chegarmos lá. Então vamos lutar para que isso aconteça, né? Não vamos ficar envoltos apenas no segundo os ditames do mundo, segundo o nosso próprio pensamento, segundo o que nós achamos que é certo, que é errado. Primeiro nós temos que entender o que Deus acha errado, o que Deus falou que é errado, o que Deus falou que é certo, o que os profetas falaram, o que os apóstolos disseram, o que Jesus falou. Jesus foi bem claro, porque ele era filho de Deus, veio à Terra cumprir uma missão, esteve vivo por 33 anos e conseguiu transmitir o que o Pai tinha ordenado que ele falasse. E essa mensagem aí, ó, esse final aí, fechou, né? Fechou com chave de ouro. Você não imagina o que Deus tem preparado para você. Você que já é cristão, você que serve a Deus, você que está dentro de uma igreja, achando que está servindo a Deus, mas está desobedecendo. Pensa no que você pode perder. Pensa que nós podemos perder se nós sairmos um pouco da direção. Aí Jesus volta. Ou a gente passa dessa vida para outra. Então, pensa bem. Como que nós vamos encontrar com Deus? Como nós vamos encontrar? A gente acha que vai viver 80, 90 anos, mas e se a gente não for viver tudo isso? E se Jesus também, que não deixou o dia que ele vai voltar de repente porque está tudo se cumprindo? Então, a promessa é linda. Todavia está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente pode imaginar o que é de bom que Deus tem para nós quando a gente for morar com Ele. Então, gente, nós vamos terminar por aqui, pedindo a Deus, a você também, que diz não acreditar em Cristo Jesus como Salvador, a você também que serve outros deuses, além de Jesus. Pense nisso, porque Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes, a Bíblia diz isso. O Espírito de Deus, ele não aceita que nós adoremos outro Deus, mesmo que não seja Deus de barro, outro Deus que a gente coloque em primeiro lugar na nossa vida. O que você colocar em primeiro lugar na sua vida, esse é o seu Deus. Se você coloca o seu carro, ele é o seu Deus. Se você coloca sua fazenda, ela é seu Deus. Em primeiro lugar na sua vida é o Criador. Então, se você não coloca, se você diz que não crê, é porque eu creio que não leu, e se leu, não compreendeu aquilo que a Bíblia diz e que está acontecendo tudo, né? Tudo que foi falado pelos profetas, que Deus mandou e deixou aqui, e por Jesus Cristo, pessoalmente, está acontecendo. E no abrir e fechar de olhos, ele voltará. Então, eu te comunico isso para que você resolva ler a palavra de Deus e seguir esse Jesus de coração. Porque isso aqui, quem vai receber isso aqui, não é de tal igreja ou aquela, né, denominação, não. Que está escrito, para aqueles que o amam. E ele conhece o nosso coração. Ele sabe se nós o amamos ou não. Se nós o amamos, nós o respeitamos, nós o adoramos e nós o obedecemos. Tá bom? Então vamos ficar por aqui, né? Que Deus abençoe a cada um. Puder mandar esse vídeo para frente, nós louvamos a Deus e oramos por você por isso. Amém? Importante que compartilhem, comentem, né? E envie para seus amigos, se vocês gostaram do vídeo. Fiquem com Deus.